Irmão, qual é a sua altura? Números tão assustadores que você nem faz ideia. Cansei de ser alto, chega, eu já quero ser baixinho. Oi, meu nome é Artyom, tenho 22 anos e minha altura é de 2 metros e 17 centímetros. Na verdade, meus pais não são altos. Não, e meu pai como é? Bem, meu pai tem cerca de 1,92 m e minha mãe 1,78 m, desde o jardim de infância. Eu sempre fui grandinho, alto, ninguém prestava tanta atenção por eu ser meia cabeça, uma cabeça mais alta. Mas nunca foi assim, tipo, eles são baixinhos e eu sou grandão. E já depois que nos mudamos para Portugal com meus pais moravam lá, eles trabalhavam, com o tempo eu também me mudei para lá. Aí sim, aí o meu crescimento ficou mais ativo. O engraçado é que quando fui para Portugal, meu avô acabou usando meus ténis depois de mim. Basicamente ele usava os ténis de uma criança de 8 anos. Sim, então eu também crescia rápido. Tinha vezes que em um mês eram 10, 15 centímetros. Dava para crescer mesmo tudo isso em um mês. O corpo inteiro doía, mas também as costas, os braços, a pele, parecia que até a pele doía. A verdadeira consciência de que eu era realmente grande, alto, só veio lá pelos 11, 12 anos, quando cheguei a 1,90 m, 1,80 m, 1,90 m. E foi aí que comecei a perceber que as pessoas prestavam atenção, recebia olhares de lado e aí começaram a perguntar. Afinal de contas, eu era meio diferente, não deveria ser assim. Em Portugal, as pessoas são um pouco mais tolerantes. Sim, acontecia, as pessoas tentavam fazer piadinhas, falar alguma coisa, soltar alguma brincadeira, mas não era tão pesado. Quando voltamos para a Ucrânia, aí sim começou de verdade. Na verdade, não começou muita zoeira, muito bullying, as crianças que são bem cruéis, tentavam provocar, especialmente os colegas da classe, me chamavam de trilho longo. Eu ainda era uma criança tranquila, tentava não brigar com ninguém. Mas tiveram casos em que realmente me irritavam, chegavam ao limite, começavam a me provocar de verdade. Pegavam bem no meu ponto fraco, aí claro, eu ficava nervoso, tentava reagir, até podia bater, mas mesmo assim, eu me acalmava rápido, ia até minha mãe e perguntava meio exaltado, o que há de errado comigo? Entende? No começo a gente até achava que era normal, mas eu era basicamente uma daquelas crianças que crescem mais rápido que as outras. Meus pais tentavam me consolar. Diziam algo como, essa é a sua característica especial. Aproveite isso, curta esse seu jeito diferente. A gente fez um check-up completo, tanto na Ucrânia quanto em Portugal. Mesmo assim, era preciso entender o que estava acontecendo comigo. Depois, em Portugal, me diagnosticaram com síndrome de Marfan. Vamos lá, pela minha idade, eu não entendia o que era isso. Tipo, para mim, síndrome de Marfan, duas palavras que eu não entendia muito bem. Eu era uma criança, eu não sabia o que era isso, para que servia, nem para que precisava disso. Eu via basicamente pelos meus pais que minha mãe e meu pai começaram a se preocupar mais com isso, a ficar mais ansiosos. Foi então que realmente comecei a me perguntar o que estava errado, né? Ou seja, não é que eu esteja reclamando por ser pobre, pequeno, sabe, por ter a síndrome de Marfan e que tenham pena de mim. Não, eu vivo, eu aproveito a vida, como sempre digo. Poderia ser pior, sim. As recomendações eram acompanhar o coração, acompanhar a tireoide e, claro, nada de esportes. Ou seja, não existe um tratamento específico, não tinha nada para as pernas. Sim, se você prestar atenção, quando eu ando, minhas pernas ficam um pouco em X. Às vezes, as costas simplesmente cansam. Ou seja, quando você anda por muito tempo, elas simplesmente ficam cansadas. Você se cansa, só quer sentar, descansar um pouco. Com isso, não. Acho que ninguém nunca diagnosticou escoliose, né? Talvez se for escoliose. Sim, isso é uma deformidade da caixa torácica. A motricidade fina, sim, está bem desenvolvida, ou seja, eu tento tocar instrumentos musicais, sim, e com a mão direita jogo bola. É mais triste, porque lá também há alguns pequenos bloqueios, um grande complexo, realmente muita coisa. Alguns me perseguiram até a idade adulta. Sabe, quando te perseguem, quando o tempo todo, todo dia, eu ouço. Você não é como os outros, você é errado, não é como deveria ser. Naturalmente começa a surgir na cabeça esse pensamento, caramba, talvez realmente isso esteja errado, talvez não devesse ser assim. E sim, comecei a ter vergonha da minha altura, comecei a ter um pouco de vergonha do meu peso. Eu realmente fiquei fechado, em certo momento comigo mesmo, não conseguia encontrar contato com as pessoas, tinha medo de me comunicar de alguma forma. A cada 3 pessoas, você anda pela rua, todo mundo presta atenção, cada um tem algum tipo de reação. Sério mesmo, vocês não podem me perguntar outra coisa? Talvez alguém diga, uau, que tênis maneiro, você é alto, né? Dá pra ver de longe, engraçado. Eu sou tão grande? Não, eu estou de muletas. Cara, qual é a sua altura? Uns números assustadores, você nem imagina.
Você joga basquete, né? Deve ser jogador de basquete, ou então, porque sempre que alguém é alto acham que joga basquete, não pode ser outra coisa? Será que altos não fazem mais nada? Eu acho que lá é 24 horas por dia, 7 dias por semana, jogando basquete. Será que eu posso jogar também? Já aconteceu sim, tipo, eu joguei basquete. Mas eu não fazia disso o sentido da minha vida. Aliás, nem cheguei perto disso. Caramba. Mas agora para mim é mais como um jogo. Quantas pessoas vão prestar atenção em mim por dia? No geral, hoje ainda são 10 da manhã, só fui ao mercado e voltei. Já contei 4 pessoas. Sabe, isso acontece involuntariamente. Você anda, olha, vê uma pessoa, dá para ver que ela está cuidando da própria vida. Passou por mim assim e continuou. Sola pequena. 2,17. Eu tenho 2,17 de altura, na verdade é a minha altura. Bem, é difícil entender como as pessoas daqui reagem. Porque crianças desse tipo, por causa das crianças, mas não dá. Ou seja, eu não posso dizer e nem ficar chateado com as crianças por isso, porque para elas é só admiração. Elas simplesmente não sabem disso. Uau, isso é legal. Você é um cara alto, isso é legal. Os adultos eu realmente não entendo. Especialmente quando são homens com mais de 40 anos e mais altos. E de verdade, né? Eles ficam apontando com o dedo assim. Nesse momento, a acusa realmente se virou tipo, ô cara, quantos anos você tem? Por que fica apontando com o dedo? Pedem para tirar foto, muito frequentemente. Especialmente quando você vai pro centro. Eu digo tipo, bom, às vezes eu recuso, às vezes aceito. A gente também sabe, depende do humor. Sobre a roupa, sinceramente, pelo tamanho, eu não sei dizer, não entendo muito desses tamanhos. É só, sabe, você vai na loja, experimenta. Se servir, ótimo. Se não servir, continua procurando. Com sapato, é 52,5 para cima. Ou seja, com roupa, eu já encontrei uma loja para mim, onde, sabe, com certeza tem meu tamanho. Quando eu chego lá, os vendedores já sabem, tipo, ok, tudo bem, só experimento uma vez e já levo. Eles já trazem um monte de roupa para mim, aí eu escolho o que quero. Roupa em lojas de departamento é difícil de encontrar do meu tamanho. 1,45 m. Até agora, eu fui a pessoa mais baixa que já encontrei. Mas isso já é um contraste enorme. É realmente, como dizem, respirar no ombro do outro. Se pegarmos o topo, esse é o homem mais alto do mundo, são 2,50 m. Eu estou bem ali, olha eu ao lado dele. Eu fico praticamente como uma criança, não, nem estou falando só de adultos, claro que tem crianças ainda menores que eu, elas ficam ali correndo ao nível das pernas dele. Além disso, ontem mesmo eu quase pisei em uma criança. Eu, basicamente, simplesmente não percebi ela. Agora estou trabalhando no Centro Internacional Infantil Artec. Esse é um assunto que, para mim, é interessante e um pouco delicado. Muitas garotas, então, têm medo. No geral, eu não tenho essa ideia de que uma garota deve ter uma altura específica. Ou seja, a altura não é algo que realmente determina, a altura não vai decidir pelos sentimentos. Bem, algo em torno de 1,75 m, eu acho, só para ser o mais confortável possível, mas a altura não é o principal. Basicamente, as pessoas que escrevem, elas já sabem, na maioria das vezes. Agora surgiu uma tendência de conhecer pessoas e elas já começam quase desde as primeiras perguntas. Só uma questão da altura? Sim, aliás, signo do zodíaco. Qual é a sua altura e seu signo do zodíaco? Tipo isso, tipo. Eles não sabem do meu. O engraçado é que eu realmente sou alto, eles já perguntam logo qual é a sua altura. Sim, eu escrevo lá 2,17. Muitos já desistem na hora. Eles, como assim? 2,17. Tchau. Tem algumas que realmente continuam conversando, né? As garotas, elas não entendiam o quanto isso é alto. Ou seja, eu tinha uma conhecida, nós saímos com as garotas, fomos a um encontro, faz tempo, isso foi há muito tempo. Preciso corrigir isso. A garota sabia que eu era alto, ela mesma não era baixa, ou seja, tinha quase 1,90 m de altura. Naquela hora ela reagiu, poxa, achei que seria mais alto. Tive sim, e não foi só uma vez, mas infelizmente não tive muita sorte com a duração. Aliás, nunca menos de 1,70 m. E teve uma que era mais baixa, devia ter uns 1,60 m até. Isso não tinha absolutamente nada a ver com altura, sério, não tinha relação nenhuma.
Não, é verdade mesmo. Sabe como era, Poroi? Às vezes, sabe, parecia engraçado, tipo, quanto mais alto, mais confortável, como se fosse uma piada sobre ter opções limitadas, sabe? Agora eu estou nesse estado, em um relacionamento, há mais ou menos um ano. Triste, sozinho, me ligue, mande mensagem no link, o link está na descrição. Ainda tenho sonhos lá embaixo, ainda quero muito, tipo, estou cansado disso, é longo, chega, eu já quero ser pequeno, minha cabeça já dói, em todo lugar, em algum lugar por aí, sabe? Especialmente se é algum lugar novo para mim, eu entro assim, ainda não sei se tem batentes de porta. Agora eu já cumprimento todo mundo automaticamente quando entro, mas às vezes posso me bater, e muito forte. Me conformei, vou ser sincero, você já me conformei com isso. Eu basicamente fico corcunda o tempo todo. Já virou um hábito, sabe? Basicamente eu tento não usar transporte público. Sim, ou seja, não é como quando você entra, se abaixa, mergulha assim, mergulha e entra. Basicamente, lá é alto, né? Ou seja, minha altura já é suficiente. Às vezes posso me distrair, sabe? Tipo, e bater a cabeça no corrimão. Dói, é desagradável, mas pelo menos é engraçado. Nas vans é desconfortável. Bom, em primeiro lugar, sabe? Quando eu sento em algum lugar, tipo numa cadeira, metade da minha perna fica assim para fora. Ou de carro, tipo, peço para alguém me dar uma carona, ou já pego um táxi, ou vou a pé se não for longe. Trem, nem falo nada. Se eu viajo de vagão comum, basicamente metade do vagão me odeia, porque eu viro tipo uma barreira, cresci demais e pronto. À noite, as pessoas sem saída simplesmente se abaixam, só entendem o que fazer. Como uma pessoa assim, depois dos 18, mais perto dos 21 anos, aí veio essa aceitação. Sinceramente, eu realmente teria ficado assim, talvez até teria ficado com essa altura, ou seja, eu não diminuiria, não sei, eu acho legal, eu me sinto confortável, já me acostumei, relaxa, viva a sua vida, tipo, é só o seu diferencial, viva e aproveite. Encontre outra pessoa alta, escreva para ela, tipo, cara, mano, eu tenho complexo com isso, como você lida com isso? Simplesmente converse com seus pais, compartilhe com as pessoas próximas, ou seja, não tenha vergonha. E se você conhece essa pessoa alta, não tenha vergonha de simplesmente escrever para ela, perguntar, e com certeza você vai acabar se amando. Não há vergonha em ser alto. Vergonhoso é não aceitar isso. Ser jovem e ter mais de 2 metros de altura é sempre estar no centro das atenções e aproveitar isso.